Primeiramente, Celeste Maria, boa noite, amo vocês, meu público. Hoje vamos falar a respeito de um caso grave que aconteceu aqui no Brasil, de uma menina de 10 anos que sofreu um crime de estupro. Vamos lá. Primeiro, crime de estupro é constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça a praticar a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. E, no caso, a menina que veio sofrendo violência corriqueira em relação a causada pelo seu tio, como ela é menor de 14 anos, o estupro aí é considerado, Celeste, estupro de vulnerável, ou seja, é o antigo estupro presumido, que mesmo que a pessoa, só para exemplificar, mesmo que a pessoa fosse uma prostituta, tivesse 12 anos de idade, já fosse mulher acostumada a lidar com esse tipo de coisa, a pessoa que pratica um ato de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, ela responde por crime de estupro presumido, que hoje é chamado estupro de vulnerável. Então, no caso de pessoas de menores de 14 anos, que é o caso em questão, pessoas que estão sob efeito de drogas, entorpecentes, levam uma mulher para uma festa, a embriaga e pratica sexo com ela, crime de estupro. E alguém que por alguma condição não possa oferecer defesa à investida do agente. O exemplo do uso do roipinol, o exemplo de pessoas paralíticas com demência mental que são objeto de estupro. Então, tal conduta caracteriza crime de estupro de vulnerável. Ou seja, a pessoa está vulnerável a reagir naquele momento ao constrangimento mediante violência ou grave ameaça à prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Então, cabe ressaltar aqui, nesse caso da menina, que o abortamento, nesse caso específico, como é proveniente de estupro, a lei permite o abortamento. Abortamento em caso de crime para salvar a vida da gestante. Segundo a permissão legal de abortamento em caso o médico ele tem que escolher entre a sobrevivência da gestante ou a sobrevivência do nascituro. O médico escolhe, sem precisar de autorização judicial, pela sobrevivência do nascituro, da gestante, perdão. E o terceiro caso, que é previsto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o caso da gravidez proveniente nessa especificidade de feto que ele é inviável por anencefalia. Então, digamos, constata-se a partir do 7º mês de gravidez que o feto é inviável. Então, o médico vai com laudo, baseado sempre em laudo técnico, sem necessidade de autorização judicial, e procede a um aborto, ao abortamento. Então, para salvaguarda da vida da gestante, para gravidez em caso de estupro e por anencefalia, a possibilidade de permissão legal de abortamento, nesses casos, pelo ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico engloba a Constituição Federal, legislação, jurisprudência, são as fontes do direito, doutrina, que são os livros escritos pelos professores de direito, enfim. Todas essas causas são causas que excluem a responsabilidade penal do médico em caso de aborto ou de abortamento. Portanto, nessa circunstância pode haver o abortamento. Como se tratava de uma menor e ela estava numa situação que até tentaram fazer com que ela não abortasse, alguns grupos religiosos, etc., que por questões políticas, enfim, queriam fazer com que ela não abortasse, mas por ordem médica ela abortou. O abortamento foi um sucesso e ela ingressou no programa de proteção às testemunhas. Ela e a mãe dela.
porque uma ativista aí que com certeza quer se candidatar ao projeto de poder político, ela deu o nome da criança, o que ela não deveria fazer, que ela tem que inclusive indenizar essa atitude, e o local na qual estava sendo realizado o procedimento. Então, nesses casos que eu citei, aborto em casos de estupro, salvaguarda da vida da gestante e anencefalia, a pessoa pode e deve, o médico pode e deve proceder ao abortamento. Tá bom, Celeste? Espero ter esclarecido a todos. Muito obrigado, boa noite e saúde a todos nós. Muito obrigado.